Bem-vindos ao Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo de Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, do CIMERS. Eu sou a doutora Bruna Tertuliano e hoje vamos falar sobre um tema central na formação do médico, o ensino da medicina, desde o início da faculdade até a formação médica. Olá, eu sou Mônica Berg e para essa conversa nós temos dois convidados muito especiais aqui. O Dr. Antônio Weston. O Dr. Antônio ele é professor e coordenador do curso de medicina da Faculdade Unicinos, que traz na sua experiência acadêmica, logicamente, um olhar institucional também sobre a formação médica. E o Dr. Éder Berg. Dr. Éder Berg é coordenador no NAS, Núcleo dos Acadêmicos aqui do CIMERS, e também do núcleo APS, da Atenção Primária à Saúde, desculpa, que atua próximo aos estudantes e também na atenção primária, uma visão bem prática no desenvolvimento profissional. Muito obrigada pela presença. Então, para começar, como vocês definiriam o papel da faculdade de medicina, não só na parte técnica, mas também no crescimento pessoal do jovem médico? Bem, em primeiro lugar, eu agradeço muito a gentileza do convite. É um prazer estar aqui com vocês no Núcleo, aqui no CIMERS também, Obrigada. uma entidade com a qual eu tenho ligação já há muitos anos. E, de fato, a questão trazida em relação à faculdade, ao papel da faculdade, é muito importante, até porque tu citaste duas coisas importantes, a formação e o após a formação. Porque o médico ele tem esse papel também, mesmo durante o exercício, principalmente durante o exercício da sua profissão, ele tem um papel muito de uma abrangência social muito grande, né? A repercussão social do trabalho do médico ela é inquestionável, né? Durante a faculdade existe todo um processo de formação que a gente vai discutir durante o programa. São etapas sequenciais que começam, né, com as chamadas áreas básicas e depois vão se sucedendo à medida que o tempo passa nos 6 anos de curso, para que ao final esse profissional esteja completamente pronto para que seja um médico generalista. E aí, a partir daí, faça a sua formação, se ele quiser, de especialidade. Mas vai ser um prazer conversar sobre todo esse processo. Obrigado pelo convite, Bruno e Mônica. O papel da faculdade é transformar pessoas que foram ensinadas a responder xiz em folhas de papel em cidadãos que são responsáveis pela vida de outra pessoa. E ter este trabalho em 6 anos, apesar de 6 anos parecerem muita coisa, é um tempo muito curto, é um tempo exíguo para conseguir agir e transformar a cabeça das pessoas que estão num nível pós-colégio em um nível de responsabilidade pela vida dos outros. Então, a importância do que a gente faz na formação dessas pessoas é algo muito, muito grande. Então, quais as competências que vocês acham já essenciais desde o início do curso? Que competências este aluno tem que desenvolver logo de cara, assim, logo de início, para levar o curso todo? No que diz respeito às competências, na verdade, elas são de várias ordens, né? E todas elas muito importantes. Todavia, uma delas que eu penso que seja talvez uma das principais, seja a capacidade que aquele aluno, né, e que depois, como o Dr. Éder comentou, futuro profissional, vai ter de interagir com todos os seus colegas, né, no sentido de que, em conjunto com esses colegas, ele vai construindo dentro dele todo aquele arsenal, todo aquele arcabouço de conhecimentos. Por que essa interação é importante? Porque muitas vezes aquele aluno
pode não ter captado uma informação muito importante que o colega dele captou e vai dar esse feedback para ele. E assim é na profissão. A gente passa a vida inteira indo a congressos, discutindo os temas das nossas especialidades, que colegas da mesma especialidade nos ensinam aquilo que eles sabem. Então, essa interação é existem várias, mas uma das competências que realmente é muito importante, não só na formação, mas também no exercício da profissão. Somos ensinados uns pelos outros desde o começo, certeza, né? Os acadêmicos pelos doutorandos, os doutorandos pelos residentes, e assim... Não tenha dúvida. Desde sempre para sempre. Tua opinião, Éder? Outra competência, acho perfeito, eu também acho essa interação e a construção desse aprendizado em conjunto é fundamental. E outra competência importantíssima que eu acho que tem que estar presente no ensino do aluno do primeiro ao 12º semestre, não chega a ser uma competência, mas uma valência seria a humildade. Humildade de saber que, tu não sabe tudo. E a segunda, de que tu pode reconhecer no outro uma oportunidade de que tu aprenda um pouco mais. As pessoas passam por um processo. A faculdade hoje de medicina é uma das poucas que hoje exige um processo seletivo para entrada. Então, a pessoa que já está na faculdade, ela passou por um processo seletivo e ela já, não sempre, não todas generalizações são complexas, mas ela já pode achar que já sabe alguma coisa. Então, ela conseguindo desenvolver uma competência de humildade, de querer aprender sempre um pouco mais, é uma parte muito importante desse aluno. Interessante. Nós estamos vivendo, a gente deu uma conversadinha aqui antes sobre as nossas diferenças geracionais, mas a gente está vivendo um pulo gigantesco, né? Na diferença de geração que está entrando agora. O que mudou nos últimos anos no perfil do aluno que entra na faculdade de medicina? Mudou principalmente a acessibilidade à informação. Né? O número de informações que aquele aluno, não só o número, né, mas a diversidade de informações, facilidade de acesso a essas informações hoje é muito grande. E agora, com a inteligência artificial entrando nesse cenário, vai aumentar mais ainda esse acesso. A grande dificuldade que eu vejo, não dificuldade, a grande complexidade que eu vejo é de fazer um filtro em relação a essas informações. Quais as informações que realmente são importantes e devem ser valorizadas para a formação daquele aluno, né? Esse é um aspecto. E quais aquelas que ou não são relevantes ou até não são confiáveis, né? Porque nós temos, e todos nós temos um celular na mão, de onde nós podemos extrair qualquer informação que a gente queira. Sim. Então, a grande complexidade e o grande desafio é fazer com que essa facilidade também seja confiabilidade. Né? Então, e aí muito é o papel dos professores de orientar né, esse jovem a ir por um caminho adequado. Uhum. Dentro disso também, eu acho que o uso correto da informação para aquela prática clínica que é relevante ao paciente ou àquela situação clínica. Então, a melhor evidência que tu pode ter disponível e que faça a diferença no cuidado àquele paciente que está na tua frente, e vai depender muito o contexto daquele médico e daquele paciente. Onde é que está sendo o setting? Onde é que está sendo aquela consulta? Se é numa unidade de saúde da família numa área vulnerável, se é num consultório particular com uma pessoa sem limites de possibilidades terapêuticas. E assim como a informação está disponível amplamente para todo mundo e muito fácil, muito rápido, o filtro de tu saber qual é a informação que é correta e a informação que é correta e vai fazer diferença na vida daquela pessoa que está sendo tratada por aquele médico. E uma segunda coisa que esse gap geracional trouxe, eles são muito focados e vidrados nessas questões tecnológicas e voam, eles são muito bons nessa procura e no uso dessas tecnologias. A gente teve que aprender, eu pelo menos tive que aprender muita coisa e ferramentas de pesquisa e como lidar com essas novas tecnologias e com a inteligência artificial. A gente está tendo que aprender o tempo todo. Eles já nasceram praticamente sabendo de tudo isso, né?
Facilidade mesmo. Durante toda a faculdade, a gente vai construindo um currículo, adquirindo vivências pessoais e práticas também. E como é que esse currículo e essas vivências podem contribuir para moldar a identidade profissional do médico? É muito importante, eu acho que essa questão que tu trazes, né, Mônica? Porque, na verdade, essa construção, ela se dá desde o início do curso. Faculdade toda, né? Durante toda a faculdade. Então, aí surgem, né, aquelas oportunidades que todos nós conhecemos ao longo do curso, o exercício de monitorias, as atividades em ligas acadêmicas, né, que aí, emitindo uma opinião, elas não só são importantes do ponto de vista curricular, mas também são muito importantes para aquilo que a gente comentou bem lá no início da nossa conversa, que é o desenvolvimento da interação daquele aluno com todo conjunto de colegas que tenham interesses em comum. São itens importantes porque pontuam no currículo, lá mais tarde isso vai ser bastante relevante, e aí vem toda a parte acadêmica, publicações científicas, atividades e participações em congressos, né? Ou seja, atividades extracurriculares que não pertencem especificamente ao currículo, mas vamos lá, né? Tudo isso faz parte e é importante para uma construção mais abrangente de conhecimento daquele aluno. Eu hoje estou como professor em 2 faculdades, na Unicinos e na PUC, e nessas 2 faculdades a gente vê que colocar o paciente nos locais e campos de prática é uma das questões que pode moldar o comportamento e pode trazer ao aluno essas questões de aprendizado ético e de aprendizado de outras coisas que só um currículo acadêmico por si só não ensina. Então, ele tem a vivência de perceber que o mundo é bem maior do que o campus da universidade. Acho que essa é uma das questões fundamentais. A gente frequenta unidades de saúde aqui em São Leopoldo bastante, então quando o aluno se depara com realidades que são diferentes do ir e vir, que ele está acostumado só no campus, ele se dá conta de que o mundo é maior. E eu acho que ele se dando conta de que o mundo é maior faz ele ter, ou permite ao aluno que ele tenha essa noção de cuidado e de necessidade de adequação do vocabulário, da atitude, de tudo que ele precisa ter naquele momento. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a inserção no campo de prática, das atividades práticas o mais precocemente possível. Isso faz diferença na formação? Fez diferença na pandemia, quando os alunos entravam numa atividade estritamente teórica, um pouco fora daquele convencional, de que já desde o início da faculdade as coisas vão se acumulando no campo de prática? Faz diferença um começo estritamente teórico para uma prática iniciada já precocemente? Sem dúvida, eu acho que isso que o Dr. Éder comentou, né? A questão da exposição, né? Vamos chamar assim, daquele aluno a um campo de prática com o máximo de brevidade possível, claro, de forma orientada, né? Isso é muito importante, né? O início do aspecto prático do curso, isso é protocolar, né? Ele é precedido daquelas informações básicas, das disciplinas básicas, e assim a estrutura de um currículo de um curso de medicina. Mas hoje em dia nós temos observado que existe uma precocização, e eu acho que isso é positivo, da exposição do aluno ao chamado campo de prática, à realidade da profissão, e dele perceber, né, o quão complexo muitas vezes são esses cenários de prática, né, onde ele vai ali ter não só o contato com o paciente, mas entender toda a complexidade que o cerca, o contexto familiar, o contexto social, enfim, não é apenas a doença, não é apenas a patologia, é todo o contexto, é tudo o que cerca, né? Essa percepção precoce de que medicina é mais do que o estudo de doenças, né? Não tratamos livros, né? Tratamos pessoas. Sem dúvida. Nem livros, nem exames, nem outras coisas. A gente encosta nas pessoas, a gente olha para a pessoa, a gente sente o cheiro da pessoa, a gente Quanto mais tá perto. cedo fizer isso, melhor.
E de uma forma paulatina, gradual e supervisionada, respeitando os limites de autonomia de cada aluno e de cada processo esperado para cada aluno. Então, essa introdução gradual, precoce e supervisionada, eu acho que é um diferencial muito grande nos 2 cursos que eu tenho o privilégio de acompanhar desde o começo, então ela é feita, tanto na PUC quanto na Unicinos, é realizado realmente essa introdução nos campos de prática para o conhecimento total. E visita um hospital, visita uma unidade de saúde, outras unidades assistenciais para conhecer toda a realidade, toda a possibilidade de campos de atuação do médico. Isso é absolutamente fundamental para construir no aluno essa ideia do que vai ser o médico recém-formado, quais são do que consiste essa profissão no futuro. Uhum. Nessa interação teoria-prática, quais são os maiores desafios que vocês enxergam nos alunos? Eu acho que o Éder foi muito feliz no comentário dele em relação à questão, justamente isso que tu estás trazendo, Mônica, de como transportar, né, o conhecimento teórico para todo um contexto, né, de cenário de prática. Isso é um desafio. Isso, na verdade, é um dos principais desafios na formação do médico, e por isso que a formação do médico ela é sempre tão complexa, né? Porque não é apenas a transmissão daqueles conteúdos teóricos, né? É o entendimento, isso que tu comentaste muito bem, Mônica, é o entendimento que aquele conjunto de conhecimentos teóricos tem um significado clínico, aonde ele tem que transportar o que ele leu no livro para um contato com o paciente, transportando isso por uma situação prática. Pode ser que aquela maneira de questionar o paciente que ele tem não seja acessível ao paciente. Então, ele vai perceber isso e vai ter que modular a abordagem dele. Então, isso chama-se aprendizado prático. Não está escrito no livro. Isso é um aprendizado do cenário de prática. E essa interação não adianta. É no campo de prática que ela acontece. É no dia a dia. O desafio, tu pode perguntar na palavra desafio, para mim é tu conseguires... É sempre o calcanhar de Aquiles de qualquer curso de formação, eu acho que é tu realizar uma avaliação bem feita, se tu me permite. Esse é o grande desafio. Porque tu tens que avaliar, o professor Weston falou muito bem do que ele tem que aprender ao longo do tempo, mas tu tem que aprender que ele tem que saber conhecimento, ele tem que saber fazer habilidade, e ele tem que saber fazer para aquela pessoa do jeito certo, de uma forma que aquilo que ele precisa fazer seja relevante. Atitude. É o chá, que é o tripé do ensino, especialmente dentro da faculdade de medicina. Tu tem que ter avaliações bem feitas de que o aluno tenha a capacidade de fazer essas 3 coisas bem feitas. Ele saiba fazer, e ele saiba fazer adequadamente para aquele momento, para aquela situação que ele está inserido. E se a gente pensar no tempo de colégio, a avaliação do conhecimento, ela sempre foi preponderante a qualquer outra coisa. Tu fazia uma prova, um pedaço de papel escrito, onde tu tinha que marcar ou escrever a resposta certa. Com isso, os alunos estão acostumados. Foram treinados a fazer isso desde o começo. Quando a gente começa a avaliar as habilidades, ou seja, você consegue dar um ponto, seja um donate, seja um duplo, seja qualquer tipo de ponto nas aulas de habilidade cirúrgica, é um desafio a mais. Se você avaliar a postura de um aluno frente a um paciente numa consulta, seja simulado, seja alguma avaliação já do internato, que seja, o aluno nem sempre ele não está acostumado àquilo. Então, para o aluno é um desafio novo, essas formas de avaliação, e para a escola, construir critérios e construir avaliações justas, simétricas e que realmente avaliem o que está sendo perguntado, para mim, eu acho que é um dos principais desafios. E como lidar com a pressão desse aluno, a pressão que ele sente, a carga horária exaustiva, as provas, o conteúdo que nunca é vencido, não tem jeito até hoje, né? A gente sempre tem algo para estudar. Como lidar com o aluno no dia a dia? Essa é uma questão muito importante, Bruna, porque essa pressão que tu estás trazendo, ela é uma percepção que ela é muito nítida durante o curso de medicina, né? Nós que temos uma estrada já bastante longa percorrida, a gente vê que determinados momentos, vamos lá,
épocas de prova, épocas de avaliação, essa percepção da pressão aumenta ainda mais, né? E existe um aspecto no curso de medicina que é o volume de informações, né? A medicina é muito grande, né? Os conteúdos são muito extensos, complexos, mas principalmente extensos. E tudo isso gera, né, essa sensação de pressão. E aí é importante, muito importante, o papel do educador, o papel do professor de estar aberto a dialogar com esse aluno, a conversar com esse aluno e, principalmente, a ouvir desse aluno aquilo que o está preocupando naquele momento, né? Apenas o fato do aluno perceber que ele tem um canal de receptividade a essa ansiedade, a essa preocupação, apenas isso já vai ser muito importante para que ele se sinta mais tranquilo. E vamos lá, é normal acontecer essa ansiedade, talvez isso aconteça ao longo da vida médica, é muito Também, provável, né? que aconteça. Continua acontecendo. E, mais uma vez, é importante ter essa referência de ter com quem conversar. Na faculdade, esse papel corresponde, ele é atribuído ao professor. Hoje, o professor tem que ser aberto ao diálogo, à conversa e, principalmente, à escuta, né, do aluno. Esse efeito de interação, ele é muito positivo e deve ser estimulado em todos os cursos de medicina. 3 características de um bom médico, né? O diálogo, a conversa e a escuta. Sem dúvida. Sim. Isso são características que fazem parte da profissão. Acho que tu pensasse muito bem, Bruno, porque ao médico, e vamos lá, no campo de prática que o professor Éder comentou, o primeiro passo é a escuta do paciente, tá? Numa consulta médica, numa anamnese, ali nós vamos ouvir o que o paciente tem para nos dizer, o que o paciente tem para nos contar, que muitas vezes é muito mais do que os sintomas que o acometem, né? E por causa desse conjunto de informações e apenas pelo hábito, pelo ato da escuta do paciente, olha, isso já é mais do que meio caminho andado. Do paciente ver que ele tem para quem falar, com quem falar sobre a sua preocupação. O mesmo vale para os alunos, não tem dúvida nenhuma. Como lidar com a pressão? Acho que o professor, primeiro ponto da cadeia, tem que estar aberto, atento. Aliás, tem que estar aberto e pronto para escutar, mas atento. Acho que os dois verbos que dá para usar nisso, né? A atenção do professor à turma em si. Às vezes, quando a turma é muito grande, numa sala de aula, a gente consegue não ter mais essa possibilidade de conseguir olhar e perceber cada um, assim. Mas é papel, sim, do professor perceber qualquer coisa diferente ao anormal na turma. Um curso que exerce muita pressão, normalmente um dos escapes para conseguir lidar com essa pressão é os teus colegas de turma. Então, tu ter uma turma bem estabelecida dentro da tua faculdade é um dos vieses de conseguir lidar com essa pressão. Segundo viés, às vezes o mundo do estudante de medicina, ele vira a faculdade de medicina e as ligas acadêmicas, fazer uma propaganda, o núcleo acadêmico do Simers e outras formas de pensar coisas além da medicina. Uma aula de música, alguma prática religiosa, um esporte. As atléticas das faculdades têm exercido um papel, eu acho, muito bom e muito válido nessa questão de como lidar com a pressão do curso. É tirar um pouco do foco de só o tempo todo ver e tentar vencer todo o conteúdo. Tu falou bem, é impossível vencer e decorar e aprender todo o conteúdo do curso inteiro. É muita coisa. O que tem que ficar é o que tem que ficar, que é o mais importante. E auxilia muito tu construir uma rede dentro do curso que possa te ajudar a lidar com a pressão. E é papel, sim, eu concordo, do professor perceber, talvez, dentro dos alunos, aqueles que estão deslocados, que estão quietos, que não participam, que tu sente que não estão respondendo adequadamente aquilo ali. Um cabelo bagunçado, uma olheira, uma noite mal dormida, beleza, todo mundo já passou por isso. Mas tem sinais muito importantes que o professor tem que estar muito atento e ter mecanismos de que para onde ele possa direcionar aquela demanda.
Perfeito. Dentro de todo esse contexto, a gente se preocupa bastante com a parte ética e legal. Como é que como fazer esse estudante se preparar melhor para essa parte, tanto da parte ética, dos desafios, né, éticos e legais da profissão? Esse também é um desafio e diz muito respeito ao trabalho aqui do núcleo, né, Mônica? Porque justamente essa exposição gradual que o aluno tem ao conhecimento médico ao longo do curso vai fazendo com que ele tenha dois entendimentos. Primeiro, a complexidade do assunto com o qual ele lida, esse é um aspecto. E o segundo aspecto, que na minha opinião também é muito importante, a ação do médico, que a gente costuma chamar de ato médico, ela tem um propósito terapêutico, sim, tem um propósito de tratamento. Todavia, ao longo do curso, o aluno também vai aprendendo que a ação terapêutica do médico, ela também tem os seus riscos, né? Ou seja, vamos lá, uma prescrição de uma medicação, o paciente está sujeito a ter uma reação adversa daquela medicação. Isso é assim, isso é protocolar, isso é o que está escrito. E aí ao médico cabe entender, primeiro, reconhecer essa reação adversa e, segundo, tratá-la, né? Resolvê-la, né? De uma certa forma. Então, é um conjunto de fatores que faz com que haja um entendimento, com que o aluno vá percebendo a complexidade daquilo que ele no futuro vai fazer. Enquanto ele é aluno, ele tem todo um conjunto de orientação, ele está junto com o seu preceptor, com o seu professor, orientando e trabalhando junto com ele. Mas no futuro, não. No futuro, a responsabilidade vai ser... o carimbo está na mão dele, né? É a assinatura Exatamente, dele que está... né? Na minha área de especialidade, isso é muito forte, que é a área cirúrgica, né? Sim. Todo e qualquer procedimento tem riscos. Muito bem. Nós, como cirurgiões, temos que saber que eles existem, reconhecê-los quando eles acontecem e tratá-los quando eles acontecem. Então, tudo isso faz parte de um arcabouço de conhecimentos que o médico recebe na faculdade, aperfeiçoa depois durante o exercício, né, da sua especialidade, mas proporciona um entendimento de que a nossa atuação é muito complexa e que exige toda essa sequência de ações quando isso for necessário. Né? Questão ética na faculdade, acho que é muito importante, é fundamental. Ela primeiro é ensinada de forma teórica. Todos tivemos aulas de deontologia médica, bioética e ética, e eu não sei quantos conseguiram ficar acordados em todas essas aulas teóricas. Mas aí eu trago a reflexão que quando a primeira pessoa teve que enfrentar algum problema do ponto de vista ética de um atestado, de um reconhecimento de assinatura ou de alguma complicação ética de algum procedimento, puxa, eu queria estar acordado naquela aula de ética que eu passei dormindo na faculdade. Então, assim, de novo, a dissociação entre a teoria e a prática aí é muito difícil e tem que ser um processo gradual e paulatino de apresentar ao aluno a complexidade crescente daquilo que ele está sendo mostrado e visto. Então, ele tem que aprender a ética e depois tem que ter a noção de que cada ato que ele produz, uma assinatura e um carimbo no pedaço de papel, é um ato médico, pelo qual ele vai ter que se responsabilizar e pelo qual ele vai ter que ter ciência daquele ato que ele está fazendo. E como é que vocês acham que o NAS, Núcleo Acadêmico, ou os outros núcleos aqui do Simers poderia contribuir para esse médico em formação? Aí eu vou deixar essa resposta para o professor Éder, que trabalha O NAS, atualmente, ele tem os núcleos, dentro do próprio núcleo acadêmico, ele tem núcleos especializados na ação aos estudantes, ou voltados para a ação aos estudantes. Tem um núcleo político, que lida e dialoga diretamente com os diretórios acadêmicos, trazendo e
ao sindicato as questões relacionadas ao ensino da medicina, o núcleo científico envolvido na produção científica, o núcleo de relações institucionais também, que pode fazer essa conversa com as outras instituições. Então, dentro do núcleo acadêmico, estamos com inscrições abertas, aliás, para a diretoria, outro merchanzinho pequeno. Mas o núcleo acadêmico, ele propicia ao aluno que, de novo, ele sai um pouco dessa bolha de conhecimento e dentro das 4 paredes acadêmicas, mas traga ao aluno a percepção de que a atuação médica dele pode ser mais em outros campos de atuação. Pode ser nas condições de trabalho, pode ser no próprio curso de medicina, enquanto ele está ainda participando do NAS na faculdade. Então, o NAS hoje ele tem este papel de dar aos diretores, aos participantes, representantes, embaixadores, todos, condições de serem representantes, de fazerem um papel representativo e de buscar melhores condições, tanto de ensino quanto de atuação depois da medicina. Perfeito. Que conselhos vocês dariam para o médico que está começando o curso de medicina agora, né? Quem está terminando, quem está começando o curso agora. Quais os conselhos? Para quem está Alguns já começando. foram dados, né? Lógico, mas... Primeiro é realmente o entendimento, né, de que o curso de medicina ele é um curso muito ele é extenso no que diz respeito ao seu conteúdo, né? O volume de conteúdos que aquele aluno vai ter durante todo o curso, na verdade, é um volume muito grande, né? Então, um conselho muito básico que às vezes eu dou para os alunos: olha, estudem, né? Se mantenham estudando, na verdade, não deixem para estudar apenas quando necessário. Porque, na verdade, Mônica, é isso que a gente faz a vida inteira, né? Na medicina, e eu aqui novamente peço a licença de usar a minha especialidade como um exemplo. Nada daquilo que eu aprendi na minha residência eu utilizo hoje em termos de técnica cirúrgica. Todas mudaram e mudaram depois que eu terminei a minha formação de especialista. Ou seja, isso significa que ao longo do tempo eu tive que aprender, reaprender e reaprender, né? E isso é continuado, e na medicina não importa, eu usei a minha área, mas isso serve para qualquer área, né? Para qualquer especialidade, tudo muda e muda muito, claro, os conhecimentos básicos lá da anatomia não, mas a tecnologia muda, tudo avança. Então a nossa vida vai ser assim, vai ser um aprendizado contínuo, porque as informações vão mudando, vão se aperfeiçoando, e que bom que é assim, porque isso vai melhorando os resultados para o paciente, que é o principal objetivo da nossa profissão. Então, essa atenção continuada ao aprendizado e do aluno entender que ele sim está entrando num curso e se preparando para uma profissão que vai exigir continuamente dele atenção, estudo e foco. É o chamado ser médico, né? É o ser médico, ou seja, é a incorporação, é a internalização de que, bom, então eu sou médico, né? E isso acaba se introduzindo no seu modo de vida, nos seus hábitos, né? Me alongando um pouquinho. Qual é o problema de trabalhar no fim de semana? Para nós, isso é absolutamente normal. A gente é médico todos os dias, o tempo inteiro. Não existe dia para doença, né? E isso também faz parte do ser médico. Então, é esse entendimento de que é um estilo de vida. Além de uma profissão, um estilo de vida. Sendo sintético, assim, eu acho que o primeiro conselho que eu daria para o primeiro aluno no primeiro dia de faculdade é: conheça-te a ti mesmo. Parece que alguma coisa que alguém já disse há alguns 1000 anos atrás, talvez, mas continua sendo válido. Eu acho que é a primeira dica que eu posso dar. Não como experiência pessoal, mas assim, de acompanhar muitas pessoas. A partir do momento que a pessoa
se reconhece como e investe esse tempo nesse autoconhecimento, ele consegue entender o que ele precisa. Mas um autoconhecimento legítimo, um autoconhecimento verdadeiro, imbuído de querer saber o que eu preciso para melhorar. Essa é a primeira dica. Então, uma vez que eu me conheço, eu sei o que eu preciso. Eu sabendo o que eu preciso, eu vou buscar atrás, eu vou saber aonde que eu quero chegar. Perfeito. Aqui no Fronteiras da Saúde, além da ideia de propagarmos conhecimento e informações sobre saúde, a gente também tem uma ideia de propagar levemente o hábito da leitura. E para isso a gente traz a pergunta final. Dicas de livros que marcaram a vida de vocês, a vida médica, ou que vocês acham que todo mundo deveria ler? No que diz respeito, Bruna, à vida médica, né, até por ter relação com a minha especialidade, mas por ser um livro muito bem escrito sobre a evolução da medicina, um livro chamado O Século dos Cirurgiões, que retrata tudo o que aconteceu de desenvolvimento tecnológico no século XX, na cirurgia, quando no início do século não havia nem anestesia quase, né? Os procedimentos eram muito complexos. Então, O Século dos Cirurgiões é uma leitura muito boa para os médicos, de uma maneira geral, mesmo quem não seja cirurgião. E o segundo livro, que é um livro que eu, até sem saber, mas já adotava e hoje eu continuo adotando nas minhas práticas, principalmente em relação à liderança, chama-se O Monge e o Executivo, né, que fala sobre a liderança servidora. E é assim como eu vejo. O líder, ele tem que ser servil a todos aqueles que estão junto com ele, né? Ele tem que ser um fator de ajuda, um fator de alavanca a todos aqueles que o acompanham, né? O Monge Executivo fala muito disso. O professor Éder falou de humildade, é quase uma doutrina religiosa para mim, o exercício da humildade, e o livro fala disso, fala de humildade e do quanto nós temos que realmente ver que nós estamos juntos e precisamos de todas as pessoas que nos cercam. Perfeito. Uma sugestão minha de livro, bem fora da medicina, mas é um livro que eu achei interessante, é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Então, é a criação da disciplina ou do curso de felicidade pela faculdade de Harvard. Todo o processo de como ela aconteceu, das coisas que um professor, o nome do autor eu vou me fugir, depois a gente pode ir atrás, mas assim, como ele viu o que estava acontecendo no campus acadêmico, as questões envolvendo a psicologia positiva e até intuições no meio do processo, e como que ele descobriu e confeccionou esse curso hoje chamado, né, de felicidade, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu acho que é um livro leve, um livro gostoso e um livro de reflexão para a vida, assim, o que significa na nossa vida o ser feliz. Não tem muito a ver com a medicina, mas é um livro bem levezinho, bem interessante. Joia, obrigada pelas indicações. Bom, nesse objetivo, nessa tentativa de propagar um pouquinho literatura também, né, a gente faz uma troca de livros e criou aqui um clubinho de leitura do nosso podcast aqui do Fronteiras da Saúde, em que a gente presenteia os nossos convidados com um livro indicado pelo convidado anterior. Muito obrigado. Esse é um clássico. Esse excelente. Obrigado. Eu não li, mas com certeza esse lerei, livro, porque esse livro é muito... O título dele tá uma tradução um pouco... Não vejam o filme. Errado. Foram um dos conselhos, conselhos, vejam né? o filme. Eu não vi o filme mesmo. Mas o físico é the physician, é o médico, na verdade, né? Sim, então sim. é uma foi traduzido bem ligado. O físico, né? Exatamente. Com certeza. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado e muito obrigado pelo convite também. Nós que agradecemos. Agradecemos vocês por essa troca de experiência, essa conversa deliciosa. Muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês aqui. Foi um momento de muita troca mesmo.